A paz do Senhor, amados. Meu nome é Ana Rita Saraiva. Eu faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus. Estou aqui também na ajuda, na leitura da Palavra de Deus, nesse projeto maravilhoso de lermos a Bíblia toda durante um ano. E hoje nós leremos o livro de Êxodos, do capítulo 9 ao 11. E o Salmo de número 22, o versículo de 12 a 31. Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixarei o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa das sarnas, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor o tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixarei o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porquanto agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejais destruídos da terra. Mas deverás para isto se te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e os seus gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor no seu coração, deixou os seus servos e os seus gados no campo. E então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva.
e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu os deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhes disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Faraó, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o teu coração, o coração dos teus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixarei o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão todas as árvores que vos crescem no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixarei os homens para que sirva ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e eles disse-lhes: Ide servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não serás assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isto é que pedistes, os lançaram na face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a sua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixar a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental,
todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito, muito gravosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe os meus pecados, que perdoe o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás às nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerá. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vaso de prato e vasos de ouro. E o Senhor deu graças ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande em terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó um ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Agora nós vamos ler Salmo de número 22, de 12 a 31.
Diz assim: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua que me pega ao paladar me pusestes num pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trapassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve e deixe as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o seu rosto, antes quanto ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e lhe adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará ao Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer enquanto ele o fez. Amém, Jesus. Pai, muito obrigada, meu Pai, mais uma vez pela essa leitura dessa palavra tão marcante, Pai amado, onde nós aprendemos que todo o poder está em Tuas santas mãos e que nada nem ninguém pode, ó Pai, impedir o Teu agir. Muito obrigada, Senhor, porque desde o livro do Salmo, o Senhor já falava que ia mandar o Teu Filho para nos salvar. E por isso nós nos sentimos hoje como testemunha verdadeira que Ele é Jesus Cristo, o Messias tão esperado na nossa vida. Tão, ó Pai, o nosso Salvador e Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra tão profunda, Senhor. E que cada dia, cada instante das nossas vidas, sejamos como os crentes bereanos que leem a Tua palavra, que ouviam a Tua palavra, que conferiam a Tua palavra e que praticavam, Senhor, a Tua palavra. Queremos não somente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra em nossas vidas, Pai. Por isso, nesta hora, eu te peço uma bênção especial a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, a todos aqueles que têm dispensado, separado um tempo, Pai, para ler essa palavra, para ouvir essa palavra. Que a sua bênção possa alcançá-los, Pai. Que a sua presença possa invadir a mente e o coração de cada um. E que eles se submetam, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a fazer a tua vontade, na certeza que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e é agradável em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa-nos com a tua presença no decorrer de todo esse dia e de todos os demais dias das nossas vidas. É o que eu te oro, agradecida por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.